Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez, depois de 2 semanas ausentes, não é? Mas graças ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez e que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo em que estaremos a louvá-lo, a meditar na sua palavra também e a buscarmos o nosso crescimento, uma reflexão que nos ajude então a percebermos melhor a nossa vida cristã e a também crescermos nela, não é? Sendo cada vez mais ajudados pelo Espírito Santo a nos desenvolvermos como discípulos de Jesus Cristo e a vivermos então nesse tempo em que tantas coisas muitas vezes tentam nos distrair, não é isso que vamos falar hoje na nossa mensagem também, desse nosso compromisso com o Senhor. Portanto, vamos juntos em mais esse momento, em mais esse tempo, refletirmos, buscarmos o crescimento no Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos a ter para juntos buscarmos ao Senhor, para meditarmos também na sua palavra, para louvarmos ao Senhor também com cânticos, mas sobretudo para sermos trabalhados pelo teu Espírito Santo, a fim de que cresçamos cada vez mais no teu conhecimento, a fim de que nossas vidas sejam cada vez mais dedicadas ao Senhor, Pai Santo, que tu possas abençoar a todos que estão agora a nos acompanhar, a todos também que vão assistir a esse vídeo depois, posteriormente, enfim, que tu possas abençoar, ó Deus, as vidas desses irmãos, essas pessoas, portanto, as nossas vidas, que sejamos edificados pelo Senhor, que teu Espírito possa cumprir nas nossas vidas, então, esse propósito de crescimento, esse propósito de desenvolvimento espiritual que tu tens para nós, Pai. Que possamos perceber isso, que possamos nos unir, então, ao Senhor, para que tu faças grandes coisas nas nossas vidas, para que assim possamos, então, também sermos instrumentos nas tuas mãos, para que muitos outros também sejam abençoados pela forma como nós vivemos com e para o Senhor. Portanto, dirija esse tempo que vamos ter juntos agora, Pai. Eu peço pelos meus irmãos, Cláudio Torres Vedras, e por todos aqueles que estão também a nos acompanhar. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. É bom podermos estar juntos, portanto, como já falei, e que o Senhor possa então nos abençoar nesse momento. Nós vamos agora então ter nossa participação no louvor, que Deus possa também nos abençoar nesse tempo de cânticos, e depois então passaremos para a mensagem como de costume. Sigamos, pois, o nosso culto. Olá, meus irmãos, então vamos ter o nosso momento de louvor, vamos cantar e glorificar o nosso Senhor com as músicas. Vamos começar então com essa música que é um convite para a adoração. Vim para adorar-te. Vieste à terra
Amém. O próximo cântico, então, nos leva a pensar que a cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. E vamos louvá-lo, então, com esse cântico, a cada manhã. Essa verdade, essa realidade que nós podemos encontrar na Palavra de Deus, não é? Vamos terminar então o nosso tempo de louvor com esse hino tão bonito que fala que a glória do Senhor Jesus refulge, não é? E que nós estaremos com Ele também um dia, essa é a nossa certeza. Vamos louvá-lo com esse hino então. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, dos reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes vem fulguram de cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, venceu o Rei Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, graças a Deus por esse momento de cânticos que podemos ter
Se o irmão pôde cantar junto, que bênção, mas se não, se só pôde ouvir, enfim, por não conhecer as músicas, também é uma espécie de louvor, não é? Meditar, pensar naquilo que cantamos sempre é tão importante. Meus irmãos, eu quero, antes de começarmos a meditação, agradecer a todos aqueles que estiverem em oração por nós, não é? Muitos sabem que estamos de luto pelo falecimento da minha mãe. Eu agradeço a todos aqueles que oraram, enfim, pela recuperação dela, mas aprove ao Senhor então levá-la no dia 18 de maio, e nós temos sido consolados pelo Senhor e cremos que ela está com o Pai, né? A partir da sua morte, ela já entrou na presença gloriosa do Senhor, como a Bíblia ensina, e por isso somos muito gratos ao Senhor. Mas esse tempo então em que estivemos também de férias, né, 2 semanas ausentes, algumas reflexões foram feitas então em função desse acontecimento, que chegarão a todos nós, é óbvio. Mas eu acho tão importante nós aprendermos com as situações que vivemos. O Senhor muitas vezes nos oferece essas situações para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver na nossa vida, pensarmos um pouco na forma como temos vivido, enfim, a nossa vida cristã, não é? Eu me deparei então com esse verso de Provérbios capítulo 4, o verso 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu vou ler de novo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Os irmãos que já leram Provérbios vão se lembrar, obviamente, que todo livro fala sobre a sabedoria e a importância da sabedoria, não é? Em alguns momentos ele quase que personifica a sabedoria, como se fosse uma pessoa. Nós sabemos que a sabedoria ali que Provérbios está a ensinar é aquela que provém de Deus. E o capítulo 4 especialmente fala sobre isso, fala sobre a importância de se buscar a sabedoria para viver desde a infância. O versículo 4, então, mais ou menos que resume todo o capítulo. Desculpe, o versículo 18, então, mais ou menos resume todo o capítulo 4. E eu quero pensar, então, com os irmãos, né, nesse versículo, mas fazendo aquela ligação com aquilo que diz Paulo em 1 Coríntios 1, 24, quando ele fala: mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, sabedoria de Deus. Eu quero então abordar esse verso de Provérbios dessa perspectiva, uma vez que nós somos justificados ou declarados justos em Jesus Cristo. E ele fala então que a vereda do justo, não é? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quero trazer isso então para o contexto da nossa vida cristã e pensar então, dividir esse pequeno verso em 4 pontos e pensar então em cada um desses pontos desse verso. E quando o verso então começa, né, dizendo a vereda do justo, vereda aqui então como o caminho ou como a própria vida. Pensando então na nossa caminhada com o Senhor Jesus, pensando então na nossa vida de discípulos de Jesus Cristo, nós observamos que ela teve um começo. Essa vida com o Senhor Jesus não começa no nosso nascimento. Nossa vida natural começa no nosso nascimento. Mas nossa vida com o Senhor Jesus começa no nosso novo nascimento. E ele fala isso lá com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, não é? Que era preciso que Nicodemos entendesse que precisava nascer de novo, da água e do Espírito, pelo arrependimento dos seus pecados e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Aqui, então, tem início a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, tem início a nossa chamada vida cristã. E por que vida cristã? Porque pautada pelos ensinos e pela direção de Jesus Cristo. O cristianismo que eu quero abordar aqui não é
quando eu falo sobre a cristandade, a identificação com algumas coisas, né, históricas do cristianismo. Não é isso que eu quero dizer aqui, é a nossa identificação com o próprio Cristo, essencialmente com Jesus Cristo. Ela começa, então, naquilo que chamamos de conversão, quando eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso me põe, então, num novo caminho, no caminho do Senhor Jesus, que ele diz que é um caminho estreito, não é? É um caminho que vai requerer de mim uma grande dedicação ao Senhor, para que eu possa trilhar nesse caminho aquilo que o Senhor tem para mim. Ele se desenvolve também, então, essa vereda, esse meu caminho de discípulo de Jesus Cristo, de cristão aqui que segue a Jesus Cristo, não é? Ele se desenvolve no meu aprendizado diário com a palavra do Senhor. É muito importante nós pensarmos nisso. Nós crescemos como discípulos através da palavra. A palavra é a base da nossa vida cristã. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para desenvolvermos a nossa vida cristã adequadamente, de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Conhecermos também a vontade de Deus para sermos obedientes a ela, para fazermos as escolhas certas nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos, então, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo nos coloca nesse caminho com Jesus Cristo, é óbvio que esse novo caminho vai trazer ou vai envolver muitas escolhas. E nós precisamos sempre entender que as melhores escolhas são aquelas baseadas na vontade de Deus. E a vontade de Deus é apresentada, não é, para nós, não como não quando temos corações curiosos, mas corações dedicados. Deus revela a sua vontade àqueles que querem cumpri-la, que querem obedecê-la. Não apenas aqueles que querem saber por curiosidade. Não há nenhum sentido nisso. Então, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa vereda, ela tem esse início e ela tem esse desenvolvimento. E devemos pensar sobre isso, não é? Como temos vivido nossa vida com o Senhor? De que forma temos vivido? O que temos valorizado? Quais têm sido as nossas escolhas? É muito importante que nós, de tempos em tempos, paremos para fazermos essa reflexão na nossa vida. Como temos vivido? Como temos desenvolvido aí essa nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, não é? Ele diz então também que a vereda do justo é como a luz da aurora. É interessante, dizem que a hora mais escura é a que antecede ao amanhecer. Quando a noite se torna mais escura, peço desculpas, é porque já vai amanhecer, não é? A noite sempre chega ao fim, o dia sempre amanhece. Esse é o ciclo, não é? Anoitece e amanhece. Estamos a usar isso agora de forma figurada a nossa vida, não é? O anoitecer, ou essa hora mais escura que antecede ao amanhecer, podemos dizer que implica as nossas horas mais difíceis, os momentos de embates nas nossas vidas que são mais difíceis, que são mais penosos, quando as coisas estão, ou quando a noite está muito escura, não conseguimos divisar muito bem as coisas, não é? Discernir muito bem as coisas. E em alguns momentos nos vemos assim exatamente. E a nossa vida tem esses momentos também. Mas também esses momentos nos lembram da providência de Deus para com as nossas vidas. Deus é um Deus provedor, Ele providencia aquilo que nós precisamos. Sempre temos que pensar nisso da perspectiva da vontade de Deus. Eu posso dizer que a providência de Deus sempre vai me alcançar.
pois é plano dele fazer isso comigo, mesmo nas horas mais difíceis. Usando aqui agora esse momento que nós experimentamos com a nossa mãe, não é? Ela adoeceu, os irmãos sabem, e nos últimos dias de vida piorou bastante. Nós orávamos muito pedindo que o Senhor pudesse abençoá-la, mas fazer a vontade dele na vida dela. E qual foi a providência de Deus na vida da minha mãe? Não foi curá-la, mas foi levá-la para ele. Deus providenciou conforme a sua vontade para a vida dela. Assim como ele faz conosco também. A providência dele agora para nós que estamos enlutados é o consolo. É a alegria de termos podido viver com ela o tempo que vivemos. A alegria de podermos também ter recebido dela todo aquele ensinamento que foi fundamental na nossa formação, né, tanto do caráter quanto da nossa vida de fé em Cristo. Tudo isso foi providência de Deus. Deus continua a providenciar, Deus continua a agir nas nossas vidas e nós podemos crer assim, não é? Deus nunca age de forma reativa, ele sempre age de forma proativa, ele sempre cumpre a sua vontade, ele sempre cumpre os seus planos eternos nas nossas vidas, mesmo quando a hora é a mais escura. O Senhor está a trabalhar para que o dia amanheça. E é muito interessante também aquilo que lemos lá naquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é quem faz amanhecer. Deus é que trará esse novo dia, não é? Essa luz da aurora, que conforme o verso nos diz, ainda não é a mais brilhante, mas já trouxe a luz, não é? E o verso continua então dizendo que ela é a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. A ideia é que a partir do nascimento do sol, né, ele mesmo se torna mais forte até o meio-dia, quando se vê o seu maior brilho. Podemos fazer então aqui também uma comparação com o crescimento e desenvolvimento que deve acontecer na nossa vida cristã. Quanto maior o nosso conhecimento do Senhor Jesus, mais claramente nós interpretamos o mundo à nossa volta. Como que isso se dá? É muito fácil de perceber isso, não é? Quanto mais nós conhecemos a Jesus Cristo, mais nós entendemos aquilo que Ele quer de nós, mais nós aprendemos os seus princípios, seus conceitos, seus mandamentos, a forma como Ele quis que os seus primeiros discípulos vivessem, o que eles deveriam fazer. Isso também se aplica a nós. Quanto mais nós o conhecemos, mais também nós o amamos. Mais amamos aquele que nos amou primeiro. Nossa vida será controlada por aquilo que amamos. É muito fácil de percebermos isso. As pessoas que amam o dinheiro são controladas pelo dinheiro. As pessoas que amam algum vício são controladas por esse vício, né? As pessoas que amam o status, a aparência, ou seja lá o que for, elas então serão controladas por aquilo que elas amam. Os ouvidos escutam e os olhos veem aquilo que o coração ama. Para usar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais dedicamos a Ele as nossas vidas. Isso é óbvio, não é? E quanto maior for o nosso amor pelo Senhor, mais fácil se tornará tomarmos certas decisões, porque tudo que for
contra os seus ensinos e contra a sua vontade, não me deverá ser desejável, né? Vou citar aqui o verso 23 do próprio capítulo 4 de Provérbios, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração onde Cristo domina, onde Cristo reina, é o lugar de onde procederão todo o bem, tudo aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos dirigir de maneira adequada nas nossas vidas, né? A nossa vereda será marcada por esse caminhar com Cristo. Nossa vida será marcada por esse caminhar com Cristo aqui e agora. Mas o verso não termina aqui. Ele termina com essa frase: até ser dia perfeito. Então o verso todo fica assim, mais uma vez, não é? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero só lembrar os irmãos que no texto, né, ali no capítulo 4, esse verso faz um contraponto àquela vida ou àquela pessoa que escolheu viver a parte da sabedoria de Deus. Em contraste a essa escolha, vem a escolha pela sabedoria, que tem uma vida crescente, um desenvolvimento muito bom na sua vida, até ser dia perfeito. Como estamos a usar esse verso na nossa vida cristã, não é? Fazendo essa aplicação aqui, em que Cristo é a sabedoria de Deus e é aquele que então domina as nossas vidas. O dia perfeito aqui está no futuro escatológico, não é? Se andarmos na sabedoria de Deus, ou seja, com Jesus Cristo, o caminho torna-se cada vez mais luminoso. Quando o caminho termina, entramos numa terra onde a luz nunca se apaga, pois já não haverá noite. É o que diz Apocalipse 22:5, né? Nesse sentido, irmãos, o dia perfeito está para acontecer, mas não será aqui. Nós, desse lado, não é, da existência, não encontraremos a perfeição jamais. A perfeição está na glória do Senhor. Então, nossos olhos devem estar nesse futuro, que vai bem além da nossa imaginação. Devemos pensar no céu. Mas sim, infelizmente, isso tem se tornado algo pouco frequente nos nossos dias. Há poucos dias estava a ler um texto de um teólogo que dizia que na Idade Média se pensava muito mais no céu do que hoje. Porque hoje nós encontramos muitas distrações, não é? Muitas coisas querem dominar o nosso pensamento, nos trazendo muito mais para essa vida, para as coisas que nos rodeiam e turvam a nossa visão do final ou da vida celestial que a Bíblia fala tantas vezes. O próprio Jesus fala para os seus discípulos ali em João 14 que eles não deveriam se preocupar porque ele ia partir, ele ia para o céu, sim, ele ia para a glória, sim, mas ele voltaria para levá-los também com ele. Todos aqueles discípulos que estiveram com Jesus ali no primeiro século já estão com o Senhor na glória. Inclusive, todos que viveram depois também e creram e foram salvos por Cristo também já estão com ele. Minha mãe também já está com ele. E eu aguardo também esse dia, né, esse momento em que eu também estarei com ele. Para muitas pessoas isso é um tabu, mas não deve ser. Nós precisamos pensar nisso. Vivermos da seguinte maneira: enquanto estamos aqui, somos
servos do Senhor. Vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível, sendo obedientes, não é? Sendo boas testemunhas, mas os nossos olhos precisam estar na glória, na Jerusalém celestial. Porque Paulo adverte ali aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que ele quis dizer aqui é que não devemos viver com os nossos olhos voltados para baixo, olhando muitas vezes para o próprio umbigo, ou nos preocupando excessivamente com as coisas temporais, mas olhar para o Senhor, olhar para o nosso destino final, não é? Que é a glória, né? E é interessante pensarmos também no versículo 25, que fala sobre a forma como devemos focar a nossa vida, não é? E podemos dizer assim, o que está diante dos meus olhos, a perspectiva determina os resultados. A minha perspectiva de vida determina os resultados que vão envolver a minha vida aqui e agora. Abraão era amigo de Deus porque vivia pela fé e porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É o que lemos em Hebreus 11:10. Sim, a perspectiva determina os resultados. Quando nós estamos a viver aqui, entendemos que somos peregrinos, estamos de passagem, mas estamos de passagem para sermos excelentes testemunhas do Senhor Jesus. Estamos de passagem vivendo um pedaço tão pequeno da nossa existência eterna, não é? Mas nesse momento em que estamos aqui, precisamos ser pessoas que serão usadas pelo Senhor para que outros também cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, sim, a nossa vida como justos, como justificados pelo Senhor Jesus Cristo, como declarados justos, porque justos por nós mesmos não somos, mas somos declarados justos pelo Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte vicária no nosso lugar. A nossa vida, então, o nosso caminho aqui deve descrever essa rota, não é? Vivermos de tal maneira que a nossa vida, nossa maneira de viver, brilhe e aponte para a fonte do nosso brilho. A luz que é a nossa esperança é Jesus Cristo. E ela vai brilhar cada vez mais, até o momento em que eu estarei com Ele. Porque o dia perfeito é o dia em que eu vou me encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo na sua glória. Aí a luz, então, terá o seu brilho, o seu esplendor máximo, não é? E como lemos lá o texto de Apocalipse, não haverá noite, não haverá escuridão, porque a luz que é Jesus brilhará intensamente. Essa deve ser a nossa perspectiva, então, enquanto estamos aqui, não é? Nosso desafio, então, meus queridos, é vivermos da melhor maneira com o nosso Senhor, porque estamos a caminho do encontro final com Ele. E que nada nos distraia. Que nada nos distraia. Precisamos fazer essa reflexão frequentemente. Frequentemente. O que é que tem canalizado nossa atenção? Em que temos pensado a maior parte do tempo da nossa história? É no Senhor? É naquilo que vamos ter com Ele na glória? Ou frequentemente nos perdemos em preocupações desnecessárias, em influência ou com influências danosas até para a minha vida espiritual, para a minha vida de discípulo? Como temos vivido o nosso tempo presente? É muito importante que reflitamos sobre isso. É muito importante que tenhamos em mente isso. Estamos a caminho do nosso encontro final com Jesus Cristo. E isso é o mais importante.
Como eu disse e repito para finalizar, isso nos ajuda a vivermos aqui de uma forma melhor, segundo as orientações do Senhor e segundo a sua vontade também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus possa fazer com que essa sua trajetória também tenha esse plano, não é? De viver para o Senhor, porque em breve estaremos com Ele eternamente. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, te agradeço, porque podemos refletir um pouco sobre a nossa vida com o Senhor e olharmos para o fim dela, que será a eternidade contigo. Sim, a nossa vida terminará com esse novo começo na glória com o Senhor. E obrigado pela certeza que podemos ter de que estaremos sim com o Senhor, porque fomos salvos por Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus então a todos abençoe, tenham todos uma ótima semana e até o próximo domingo em nome do Senhor Jesus. Amém.